Fica comigo nesse vídeo que finalmente você vai descobrir como que funcionam os gatilhos de automação dentro do Bitrix 24. Antes de começar, deixa eu te explicar a lógica de como que tudo isso funciona. Um gatilho é uma regra que quando essa regra for ativada, né, ela for verdadeira, ela acontecer de acordo com o que a gente configurou, o Bitrix vai compreender que esse gatilho está ativo e ele vai puxar o card automaticamente para a fase onde você configurou esse gatilho. Então, por exemplo, eu tenho um card aqui na fase 2, esse venda 1, e por qualquer motivo que seja, eu construí um gatilho lá na fase 3. Quando esse gatilho for ativado, ou seja, ele for verdadeiro, ele for acionado, o Bitrix identifica isso e puxa o card automaticamente para essa fase, sem nenhuma interação humana aqui. Então, ele faz essa ação automaticamente. A gente pode configurar os gatilhos de duas formas, para puxar o card para frente, para ele andando ao longo do seu processo, ou também para voltar, por algum motivo que seja, você precisa definir um gatilho para que ele retorne para a fase anterior e faça os ajustes necessários. Então, o gatilho ele funciona dessa forma, ele sempre puxa o card para a fase onde você definiu esse gatilho. Para configurar um gatilho é bem simples, você vai escolher então qual fase que você quer colocar esse gatilho. Nesse exemplo eu vou colocar na fase 3, você vem aqui na fase 3, clica em adicionar, ele vai abrir essa janelinha aqui. Essa janela ela tem os gatilhos e também tem as automações. Para ficar fácil de você achar os gatilhos, vai lá em cima aqui nessa engrenagemzinha de configuração, coloca gatilhos, ele já vai filtrar e vai mostrar somente os gatilhos. E cada um desses aqui, ó, tem diversas ações de gatilhos que a gente pode estar utilizando, tá? Alguns exemplos, né? Acompanhar a visualização de e-mail. Então, por acaso, você mandou ali um e-mail no teu CRM, quando o teu cliente visualizar esse e-mail lá na caixa de e-mail dele, o Bitrix recebe essa ação aqui, o gatilho é acionado e ele vem para essa fase. Isso aqui é bem interessante quando a gente tem uma fase específica que eu disparo um e-mail via automação, esse card, né, ele fica parado nessa fase, o cliente visualizou lá, você avança de fase com esse gatilho e nessa fase gera ali uma automação te avisando, ó, o cliente visualizou o e-mail e aí é bem interessante para você entrar em contato com ele, porque ele acabou de visualizar. É só um exemplo, né? Tem outros exemplos aqui e você poderia estar explorando todos eles. Para ficar de forma bem fácil de compreender e entender aqui a prática dos gatilhos, eu vou utilizar um específico que é esse aqui, ó, acompanhar a alteração do valor do campo, ou seja, eu vou escolher qual campo no CRM eu quero utilizar como gatilho e se esse campo sofrer uma alteração, o gatilho vai ser acionado e o card vai mudar de fase, a gente vai visualizar ele avançando de fase. Vamos dar um adicionar e eu vou escolher qual campo que eu quero para fazer esse gatilho funcionar. Eu venho aqui ó, em selecionar campo e eu quero pegar um campo que eu tenho aqui, ó, campo personalizado 1 e eu dou um salvar. Simples assim, ou seja, quando esse campo personalizado 1 ele tiver uma alteração, o Bitrix vai entender que o gatilho foi acionado e o card, independente da fase onde ele estiver, ele tem que vir aqui para a fase 3. Vamos salvar e vamos ver isso funcionando. Vamos fechar aqui essa janelinha. Eu tenho aqui, ó, esse vendas 2, esse card de venda 2. Deixa eu só tirar a obrigatoriedade dele. Eu acho que ele está como obrigatório. Acho que é esse campo aqui, ó. Ele está como obrigatório, vamos tirar. Legal. Então, o que a gente fez lá? Se esse campo aqui sofrer uma alteração, ele tem que sair aqui da fase 1 e tem que ir lá para a fase 3. Vamos clicar nele aqui, ó. Vamos escrever qualquer coisa dentro dele. Vou dar um salvar e observe que ele já vai mudar de fase. Ó, lá em cima, ó, já mudou. Se eu fechar o card aqui, ó, ele saiu ali da fase 1 e já foi sozinho aqui para a fase 3. Vamos voltar ele para cá, vamos deixar ele aqui, vamos abrir o card novamente e eu vou alterar o campo de baixo, o campo personalizado 2 ali, ó. Eu vou fazer o teste aqui, vou dar um salvar, observe que não acontece nada, né? Porque o gatilho está especificado para este campo aqui de cima. Então, se eu alterar de novo ele aqui, ó, teste 2, por exemplo, e dar um salvar, novamente, ele compreendeu que esse campo sofreu uma alteração e ele avançou de fase. Então, aqui ficou bem simples de entender, né? Toda vez que tem esse gatilho tem uma ação dentro dele, o Bitrix puxa esse card para aquela fase, tá? Aí tem algumas dicas aqui que eu vou dar na sequência que vai te ajudar a compreender e configurar melhor esses gatilhos no teu processo. Agora que você viu como é fácil criar um gatilho aqui dentro do CRM, eu preciso te passar algumas dicas a mais, tá bom? Agora que a gente já entendeu que o gatilho está na fase 3 e o card estava na fase 1 e ele veio para essa fase 3, a gente precisa criar algumas regras a mais aqui dentro para deixar organizado, porque senão vai virar uma bagunça, tá? Eu vou tentar trazer um exemplo bem simples aqui. O card estava na fase 1, beleza, o gatilho foi acionado e ele foi para a fase 3. Porém, se o card também tivesse na fase 2, ele também iria avançar para a fase 3.
caso esse gatilho fosse acionado. E isso aqui, dependendo do tamanho do teu funil, imagine que você tem um funil lá com 15 fases, por exemplo, e esse gatilho está lá na última fase, ou seja, você tem um caminho muito longo no teu processo para percorrer, e se esse gatilho for acionado, vai acabar tirando indevidamente o card da fase onde ele deveria estar, para entrar nessa fase do gatilho. Então, a gente precisa colocar uma condicional dentro do seu gatilho. E a condicional a gente configura aqui em cima. Qual que seria a regra de condicional? É uma regra também que a gente especifica e se ela for verdadeira, o gatilho funciona. Se ela não for verdadeira, ela não funciona. Exemplo, estou na fase 1. Então, o gatilho só pode ser acionado se o card estiver na fase 2. Então, por exemplo, se o card está na fase 1 e eu fizer a alteração naquele campo que eu defini no gatilho, não vai acontecer nada, o card continua nessa fase aqui. Porém, se o card estiver na fase 2 e o gatilho for acionado, tudo bem, o card pode sair da fase 2 e ele avança para a fase 3. Então, a regra aqui que eu preciso especificar é dizer para ele que essa regra só é verdadeira se o card estiver na fase 2. Se ele estiver numa fase diferente dessa, não vai funcionar. Clica ali em adicionar condicional, clica aqui ó, em vazio, você vai procurar qual campo de negócio, eu estou em negócio nesse caso para fazer essa regra. No meu caso aqui eu vou colocar a fase, né, porque eu quero especificar pela fase. Então, se a fase for igual à fase 2, né? Simples assim, ó. Se o card estiver na fase 2 e o campo que eu defini como gatilho tiver essa alteração, tudo bem, pode ir para a fase 3. O card está na fase 1, Gabriel, mas ele não vai entrar nessa regra aqui. Então, se ele não entrou nessa regra, o gatilho aqui embaixo automaticamente já não vai funcionar, tá bom? Vamos dar um salvar e vamos ver isso aqui funcionando na prática. Vamos pegar esse card aqui novamente, vamos jogar ele novamente lá na fase 1. Lembra que a fase 1 não pode avançar agora, tá? Então, a gente vai personalizar ele aqui, vamos colocar com o valor 3 aqui, ó. Eu vou dar um salvar e ele tem que continuar, ó. Ele continuou na fase 1, se eu fechar o card aqui, ele tá paradinho aqui nessa fase e não aconteceu nada. Agora, se eu estiver na fase 2, que é onde a gente especificou ali na condicional, e eu fizer a alteração desse campo, tudo bem, né? Agora sim, deixa eu colocar para 4 aqui, ó. Ele tem que mudar lá em cima para a fase 3, ou seja, o gatilho foi acionado agora como verdadeiro. Legal, vamos fazer o contrário agora. O gatilho estava avançando o card para frente, agora vamos fazer o card voltar de fase, né? Então a gente tem o gatilho na fase 3 e a ideia é o seguinte, todos os cards que estiverem para frente do gatilho, nesse caso aqui na fase 4, ele precisa retornar para a fase 3, que é a fase anterior. Para fazer isso é bem simples, dá um alterar e marca essa opção aqui de permitir a mudança para status anterior, dá um salvar, salva ali, tá pronto, simples assim, tá? Vamos pegar esse card, vamos jogar ali na fase 4, então a ideia é que quando a gente faça a alteração e esse gatilho aqui seja acionado, ele vai ter que voltar de fase, ó, ele vai sair ali da fase 4 e vai voltar para a fase 3. Atenção, dependendo do tamanho do teu processo, é muito importante que você faça o que a gente viu agora há pouco, de definir uma condicional. Caso contrário, se você não fizer uma condicional e marcar essa opção, muitos dos cards que estão mais para frente no teu processo correm o risco de voltar para essa fase.